Você que acabou de adquirir esta fita, muito obrigado. Eu e toda a nossa equipe, o Libertador, agradecemos de todo o coração. Gostaria de dizer que se você ainda não tem as outras, Atos Proféticos e a fita Brasil-Israel, adquira e você vai compreender melhor do que você vai ver nesta fita. Mas é muito bom, no caso, se você já viu, voltar a falar com você. Você já é íntimo do nosso coração. Deus te abençoe ricamente enquanto você assiste esse estudo e vê as maravilhosas cenas que você vai ver. Gostaria de ler um texto para dar base sobre o tabernáculo. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Quando Deus falou com Moisés, ele pediu que Moisés fizesse um santuário conforme o modelo que Deus mostraria. Qual era o propósito principal deste santuário? Deus queria encontrar-se com o seu povo Israel. Deus queria habitar no meio de Israel. E o local, o ponto aonde esse encontro aconteceria era o santuário, o tabernáculo, feito conforme o modelo de Deus, mas feito na terra por homens. Assim Moisés levantou o tabernáculo no deserto e foi o ponto de encontro aonde Deus falou com seu povo. Mas você conhece a história? Você sabe que Davi desejou fazer uma casa para Deus, que Salomão construiu esse tabernáculo, que passou anos, Israel se separou do Senhor Deus, quebrou seus mandamentos, por isso foi para o exílio. Você também sabe que esse templo foi destruído, Nabucodonosor ateou fogo, e os cativos, e o povo de Israel foi cativo para a Babilônia. Você se lembra da reconstrução através de Esdras, Neemias, Zorobabel, que voltam do cativeiro para poder restaurar a nação. E reconstrói o segundo templo, inspirados por Ageu, Zacarias, e depois desafiados e exortados por Malaquias. Passa-se 400 anos, período dos Macabeus, vem a época de Jesus e vem Herodes. Herodes, você vê que ele melhora, amplia o templo, mas logo Jesus profetiza: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no ano 70, o imperador Tito destrói o templo em Jerusalém. Daí a dispersão do povo de Israel entre as nações. E agora o sonho de Israel, voltando para casa, é ter de novo o seu templo. O local aonde Deus fala com seu povo, aonde o culto lhe é prestado, o sacrifício é feito. Israel anseia, deseja ardentemente ver o santuário novamente levantado. Sim, e Deus também. O Senhor tem nos mandado a Israel na última semana. Nós estamos agora no mês de junho do ano 2003 e estivemos semana passada em Jerusalém. E ali conhecemos. Se eu fosse do mundo, eu diria por coincidência, acidentalmente, mas como eu sei que é Deus quem guia os passos do homem, eu digo, Deus preparou um encontro com umas pessoas muito especiais, principalmente o diretor comercial do Instituto do Templo. O que é o Instituto do Templo? É uma organização em Israel que está cuidando em restaurar todos os vasos, utensílios sagrados para utilizar na hora em que o templo for reconstruído. E há um esforço
para reconstruir o templo. Ora, não me pergunte o local exato, se é do lado da mesquita, se é em cima, se é para esse mês, se é esse ano, não sei. Só sei uma coisa, vai ser reconstruído. E acredito que poucas pessoas podem dar essa resposta acerca da localização exata, se é que existe alguém que pode dar essa resposta. Mas eu creio que isso não é o mais importante. O mais importante é que Deus quer que esse templo seja reconstruído. O povo de Israel aguarda a vinda do Messias. E para eles, o templo tem que estar reconstruído para o seu Messias. E segundo os cálculos que eles fazem, já está na hora. Bom, quero passar para você algumas informações antes de você ver essa fita. Por quê? Porque você vai assistir a inauguração de um templo que foi construído no Brasil para profetizar que, assim como foi feito aqui, será feito em Israel. Por que é importante isso? Bom, porque Deus está trabalhando através da sua igreja com atos proféticos. É tão fundamental e tão importante agora compreender atos proféticos, porque esta está sendo a arma com que Deus está fazendo as coisas através da igreja. Vamos ver alguns pontos sobre a importância do templo. Bom, Deus pediu para fazer um templo profético no Brasil. Esse templo foi construído para liberar a construção do templo em Israel. Ele foi construído em 2 meses. Logo Deus nos pediu que fizéssemos tão rápido, porque não só o templo profetiza, mas também a rapidez, assim como foi feito aqui no Brasil, rapidamente, assim será feito em Israel, rapidamente. Bom, os custos para se fazer um templo em 2 meses no Brasil, e por um ministério como o nosso, que até então ele não tinha grandes recursos, foi praticamente um milagre. E isso eu digo que aponta também para um milagre que será a reconstrução do templo em Israel. A época da sua construção, antes da chegada do Anticristo. O Senhor Deus nos pediu que esse templo fosse feito em 2 meses e que fosse inaugurado do dia 27 ao 31 de dezembro de 2002. Nós começamos ele em novembro e acabamos dia 27 de dezembro. Antes do novo governo que começou em 2003. O Senhor tem falado que há um paralelo. Esse governo simboliza o governo do Anticristo, onde leis estão sendo feitas para perseguir a igreja, onde há uma tentativa de parar a igreja do Senhor Jesus. Um outro ponto que nós precisamos atentar é que a cidade escolhida, a cidade de Suzano, foi fundada em 2 de abril de 1948. 38 dias depois, Israel era organizado como Estado, 14 de maio de 1948. O presidente da ONU, na época então, Oswaldo Aranha, um brasileiro. Nada disso é coincidência, é um plano de Deus. Uma outra curiosidade sobre a cidade de Suzano é o seu mapa geográfico. É muito semelhante ao mapa das terras de Israel. O país escolhido para colocar esse santuário, o Brasil. Você vai ver esta revelação durante esta fita, vamos falar mais uma vez. E já falamos na fita Brasil e Israel, mas volto a repetir. Deus tem falado que o Brasil é um tipo de Israel, porque aqui tem um grande número de povo de Deus, um povo de Israel,
que foi os tribos dispersas, que se misturaram em casamentos, mas que grande parte foi perseguida em Portugal e Espanha e que encontraram no Brasil o seu refúgio, com seus nomes trocados, sobrenomes trocados. Estão por aí milhares de Oliveira, Pereira, Silva, Lima, Rocha, animais, plantas, profissões, inúmeros sobrenomes são de origem judaica. Então o Brasil é um país que profetiza Israel. Por isso o santuário aqui, por isso esse governo tipo governo de anticristo aqui também. Mais um ponto precisamos observar nesta inauguração desse santuário e o que ele profetiza. Ele profetiza a chegada das testemunhas, as duas testemunhas. Você vai ver isso com muita clareza, que há uma profecia simbolizada da chegada das testemunhas. E quem são as testemunhas profetizadas por Zacarias e profetizadas por João em Apocalipse? São os dois homens que andarão na terra e eles defenderão a igreja e eles falarão e denunciarão os enganos do anticristo, tanto para o Brasil, aqui profeticamente falando, quanto Israel, que será alvo do engano maior, que tentará, um falso Messias tentará enganar Israel, será o próprio anticristo. Mas as duas testemunhas estão já nesse templo profetizadas, que elas vão confrontar e vão livrar Israel deste engano. Outra marca que vai ser profetizada nesse templo é o início do milênio. São coisas que eu não sei te explicar a fundo ainda, porque estamos recebendo essas revelações de Deus. Mas o Senhor diz que marca o início do milênio. O milênio foi profetizado por Isaías. O milênio é aguardado e ansiado, porque é o tempo em que o Messias trará a paz sobre a terra. Conforme está escrito em Isaías capítulo 9, do seu reino a paz não terá fim. Então nós aguardamos a vinda do nosso Messias, aguardamos a paz sobre a terra, aguardamos a restauração de todas as coisas. Este santuário profetiza que o tabernáculo caído de Davi foi levantado e será levantado em Israel. Como Jesus prometeu que voltaria, ele voltará. O Messias de Israel aparecerá. E todos os sistemas do anticristo e todos os enganos cairão. Todos os sistemas terão um machado posto em sua raiz e somente o reino do Senhor prevalecerá. Conforme Daniel profetizou, recebeu a palavra profética dizendo que o governo, o reino, o domínio serão dados aos santos do Altíssimo. E esse reino jamais terá fim. Eu e você aguardamos o Messias da casa de Israel. Para isso, o templo tem que estar reconstruído. Entre nesta visão para reconstruirmos o templo. E, sobretudo, ore pela reconstrução desse templo, porque está no coração de Deus para agradar e salvar Israel. Muito obrigado. Continue agora e você vai ver a maravilha que foi a inauguração desse templo. E se você quiser visitá-lo, faça-nos uma visita, venha conhecer em Suzano e você vai ver o que Deus está fazendo, como está perto o fim. Venha nos abençoar e seja abençoado também. Mas nós queremos ter uma noite maravilhosa com Ele, o Eterno. Só Jesus, só Ele. Pense só em Deus.
Entre nas mais profundas dimensões do seu espírito essa noite. Esqueça de tudo mais. Não se acostume com o nome de Deus. Deseje o seu Filho Jesus e o seu Espírito Santo. Igreja, entre de todo o coração, deseje a Deus. Vem. Quanto mais eu clamo e desejo, mais o Senhor aparece. Quanto mais você quer, mais Ele aparece. Quanto você deseja dele é o quanto você está clamando agora. Vem, vem, vem. Vem, vem, isso é o mais importante, a presença dele. Bendito
Ramadaria si, Rieba Madaya si, Baianai Hai sem fim. Quem são esses dois que vêm? Aí dari mada que na fada maya ceia nada faia ceia rede maya saia na dari hosmiro pamanai. Converse como pano de saco. Remaya sikne fada mada hane vai assim. Reia naia pasta can hell the renevas the badri sina. Estes são Remaya sik fad nedere bem sekne ri savadaia nai sei nai. Estes são os dois filhos do olho de Deus. Para que se cumpra a palavra do Senhor, suas testemunhas estão sobre a terra. E atormentarão as nações. E quem tentar contra eles morrerá. As águas serão transformadas em sangue. Das suas bocas sairão fogo. Importa que assim seja, para que se cumpra a palavra do Eterno. Começa declarado nos céus a abertura do milênio de Deus, em que Ele reinará sobre a terra, e em breve sua igreja vai vê-lo nos ares, pois assim cumpriu as suas escrituras e se cumprirá todas elas. No milênio do Senhor Jesus Cristo reinando sobre a terra, todos seremos iguais, assim como dois anjos e assim como esses duas vestes. Não haverá maior nem menor, nem rico nem pobre. Todos serão em Cristo Jesus iguais, parecidos com Ele, à sua imagem e sua semelhança. Nós recebemos o fruto da vide e o guardamos. Te oferecemos, Senhor, o produto da videira, que a tua igreja e Israel sejam unidos numa só árvore, que os teus inimigos caiam e apodrecidos sejam esquecidos na terra, e que a tua igreja gloriosa prevaleça e o teu reino venha.
E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu, grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de espíritos imundos, e coito de aves imundas. Aborrecível, porque todas as nações beberá do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram, com elas os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância, suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorras suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dessas iniquidades dela. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor, nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Amém. Pode aplaudir com gosto. O Senhor Deus Todo-Poderoso, reuni vocês aqui. Para vos falar sobre o que eu estou fazendo na terra. E eu escolhi este lugar para ser símbolo do meu Israel. E hoje eu levanto o tabernáculo de Davi. Ouça atentamente. Os tempos. Os tempos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus,
o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros